E aí, meus caros, tudo bem, né? Agora parece que tem uma pessoa que tem um coração de um porco geneticamente modificado, né? Ele que era um paciente lá nos Estados Unidos com uma doença terminal e ele recebeu, né, um transplante não de uma pessoa, e sim de um porquinho, né? De um porco geneticamente modificado, porque de uma maneira parecida o coração do na anatomia, o coração do porco parece com o coração do humano. E aparentemente deu certo. Só que assim, algumas pessoas ficam falando assim, não, mas isso vai resolver muitos problemas de fila de transplante. Tá bom. Então claro que para mim é uma novidade. Para mim, é, a pessoa tem um coração de um porco é novidade. Agora tem pessoas que têm realmente espírito de um porco. De porco muitos têm, né? Mas é o seguinte, galera, a mim sou um pouco estranho porque para eles tentarem fazer uma pessoa viva é porque isso aí já estava sendo tentado em outras pessoas, assim, no off, ou até mesmo em pessoas mortas, ou em outros animais, de um animal para outro animal. Só que é o seguinte, galera, a gente tem que entender que até onde vai o limite da ética, sabe por quê? Eu não estou nem falando no sentido que nem alguns que botam o chapéu de alumínio, né? Alguns canais que botam chapéu de alumínio já estão fritando o chapéu de alumínio. Eu falo no sentido ético da coisa. Veja, a gente sabe que a gente tem esse problema da falta da oferta de órgãos. É uma coisa que acontece no mundo todo. Mas veja, será que até que ponto é correto você colocar um órgão de um outro bicho em um ser humano? Você acha que esse ser humano ele não vai ter algum problema lá para frente? Até por quanto tempo vai viver esse cara? Será que ele vai prolongar tanto tempo assim a vida dele? Será que ele não vai ter rejeição? São perguntas que eu faço e ele tem que ser observado. E segundo, com que intuito? Porque as pessoas só veem só o lado da história. Porque é aquela coisa não ideal. Não, vamos salvar as pessoas da fila de transplante, aquelas pessoas que estão morrendo porque não conseguem o órgão a tempo. Fora que tem os crimes de roubo de órgãos que a gente conhece. Tá bom, mas veja, será que um ser humano ele mereça receber uma coisa que não é própria do ser humano para ele? Será? Façam a seguinte pergunta: será que um político, ou um parente de um político, de um grande empresário, de alguém muito rico, ele vai aceitar um órgão que não é humano, mas é geneticamente modificado, mas não é humano nele, se ele precisar? Quem que vai receber esses órgãos? Veja, o que eu vejo com esse intuito? É questão que financeira, porque vai para eles vai ter um benefício criar esses órgãos, vender, não vender porque o Estado daria um suporte para essas empresas e essas empresas iam ganhar muito dinheiro direto e indiretamente no mundo todo, dando esses órgãos para essas pessoas, resolvendo um problema. Mas e o que seria dessas pessoas? Que vai ser? Que vai acontecer? Vai ter algum problema de saúde mais para frente? Será que não vai ter outro problema? E olha que eu não estou nem entrando no mérito divino, não estou tentando entrar nem no mérito religioso, porque cada um tem sua fé, sua crença, até onde que pode o ser humano transformar o próprio ser humano. É que não estou entrando nesses méritos. Claro que eu acho que o ser humano ele tem que ter um certo limite nesse sentido. Embora eu creio que a gente tem que buscar o bem-estar.
Só que a gente tem que ver os dois lados da moeda. A gente tem que saber, tem que ter um certo olhar crítico, porque só você ver o lado do ideal é muito fácil. E lá pra frente, a longo prazo? Tanto que até a galera tá discutindo se a questão até da própria vacina e tal, e as consequências, enquanto a pessoa cegamente, não, mas tem que ter e tal, olha só o que a gente tá passando. E esse cara é o seguinte, se ele não passasse por isso, provavelmente ele iria falecer de qualquer forma. Entendeu? Ele já tinha uma doença terminal, cardíaca terminal. Então ele para ele é uma tábua de salvação. Ao mesmo tempo que eu o vejo como uma cobaia. Mas assim, eu no lugar dele, será que eu também não aceitaria? Será que você no lugar dele também não aceitaria passar por isso? Não, mas veja bem, eu preciso viver. Então tem, claro que tem um lado dele. Então, mas eu vejo que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado mesmo. Até que ponto isso é certo. Entendeu? Igual a questão da clonagem. Igual já clonaram a ovelha Dolly e outros animais. Você acha que já não clonaram o ser humano também? Isso é mais de, vai fazer 25 anos da Dolly, né? 25 anos já tem da Dolly. Veja só. Você acha que parou por ali? Claro que não. Então, e fora a questão da ambição, né, cara? A questão da ambição que é o seguinte: eles não vão parar só não, vão pegar só o rim, o coração, sei lá, o outro órgão, entre aspas, compatível. Não vamos criar órgãos geneticamente a partir de células tronco. Ok, pesquisa, ok. Só que é o seguinte: você acha que eles vão parar por aí porque eles vão pensar o seguinte, ó, se a gente pode, por exemplo, transplantar órgãos de outros animais, por que a gente não pega os órgãos dos animais com características mais interessantes? E pessoas vão querer essas características, entendeu? Por exemplo, a águia é um animal que enxerga muito bem, o cachorro é um animal que escuta muito bem, cheira muito bem, fora outras questões, né? Acho que pessoas não vão pagar, porque tem aquela questão da vaidade, de querer ser mais foda, ser mais poderoso. E hoje a ferramenta que a gente tem de força é o dinheiro. O dinheiro, ele é um símbolo de força. Será que essas pessoas não vão pagar para passar por essas cirurgias para ter essas características mais desejáveis? E fora que, enquanto isso, pessoas possam ser usadas como cobaias em experimentos que eu acho estranhos como esse, e muitas vão aceitar por isso, porque elas vão ser seduzidas pela questão monetária também. Não tem que ter a questão da ética. A questão da ética eu acho que é muito importante. Claro que a gente tem que evoluir no sentido da saúde. A gente tem que buscar o bem-estar. O bem-estar, claro, né? É essencial. A gente tem que buscar soluções para os problemas de saúde de toda a natureza. Só que eu acho que tem que se ponderar ambos os lados, para não virar o quê? Não virar depois algo que prejudique o próprio ser humano. Apesar que o ser humano já está se prejudicando há muitos séculos. Entendeu? Então pense um pouquinho, até que ponto isso é bom? Até que ponto? E só tem só um lado bom? Poxa, o lado bom é a questão de resolver problemas de transplante. E o lado ruim? Entendeu? Então tem que saber ponderar. Mas espero que esse homem fique bem e tal. Mas vamos ver o que vai acontecer. É só uma reflexão sobre essa notícia. Então, falou galera, até mais.